Olá, você que acompanha o canal, vamos aqui para hoje para mais uma resolução de cálculo 2, a questão de continuidade. Nós queremos verificar os pontos de continuidade da seguinte função. A função é dada por mais de uma sentença. A função f de duas variáveis f de x e y para valores de r menor que 1, a função assume o valor da exponencial, onde você tem no argumento 1 sobre r² menos 1. Quem é esse R? R é a norma do vetor, ou seja, o R vai ser a raiz quadrada de x² mais y², a norma do vetor. Então aqui para valores que isto é menor que 1, a função assume a exponencial, onde no argumento eu tenho a seguinte fração, 1 sobre r² menos 1. E para valores onde o nosso R, que é igual a raiz de x² mais y² é maior ou igual que 1, a função assume o valor zero. Uma função dada por mais de uma sentença é uma função que você considera dois conjuntos do domínio. Ou seja, aqui você tem todos os pontos do R2, porque você está lidando com uma função que vai do R2 em R. Então você tem um primeiro domínio D1, que eu vou chamar de D1, que é dado por todos os pontos XY pertencente ao R2, tais que isso é equivalente, R menor que 1 e um domínio D2 são dois subconjuntos do domínio. XY pertence a R2, tal que R maior ou igual que 1. É fácil ver que os dois conjuntos são disjuntos, né? Um está para R menor, estritamente menor que 1, e o outro é R maior ou igual que 1. Então, a gente vai analisar a continuidade em D1, depois a gente vai analisar a continuidade em D2. Também é fácil você ver que o R2 ele é a união de D1 com D2. Então a gente vai provar que a função é contínua em todo R2. Então, inicialmente, notemos que nos pontos XY, para ordenados XY pertencente a D1, ou seja, a gente vai analisar para quando x² mais y², se passar a raiz disso, é menor que 1. Isso aqui é equivalente a você analisar para esses pontos x² mais y² menor que 1, porque são valores positivos. Então você leva o quadrado de ambos os lados, você resulta nisso. A função, para esses pontos, a função f é uma função exponencial. E a função exponencial é contínua. Logo, concluímos que f é contínua em D1. Quem é que a gente chamou de D1? São todos os pontos do R2, tais que R é menor que 1. Agora a gente vai analisar para os pontos de f em D2. Agora, para analisarmos a continuidade de f em D2, note primeiro que nos pontos, não vou analisar em D2 primeiro, D2 são os pontos que o R é maior ou igual a 1. Eu vou analisar para os pontos no qual o R é estritamente maior que 1. E depois eu analiso os pontos no qual o R é igual a 1. Note primeiro que nos pontos no qual o par ordenado XY pertence a D2, tais que R² é maior que 1, que é equivalente aos pontos R maior que 1. Temos que o limite quando o par ordenado XY tende ao par ordenado x0, y0 da função f, em todos os pontos de D2, todos os pontos do domínio D2, que são esses pontos que R é maior que 1, pela definição da função, como a função é dada, essa função é zero, né? O f de x ele assume a imagem zero. A gente sabe isso. Então a gente vai ter o limite, a gente vai estar calculando o limite quando
x0 tende a y0. A imagem da função, f de xy é 0. Ó, o limite da constante, isso aqui é 0. Só que todos os pontos de D2, o x0, o valor x0, assume valor 0. Porque todos os pontos que o r é maior que 1, f é 0. Então x0 também está em D2. Então isso aqui vai ser o f de x0. O que que isso diz? Que mostra. Bem, e agora por último, a gente vai analisamos a continuidade. Por último, analisamos a continuidade de f em um ponto x0, y0, onde o x0 elevado ao quadrado somado com o y0 elevado ao quadrado é igual a 1. Então, a gente está analisando o último caso, que já analisou para os pontos cujo você pega a soma de x0 elevado ao quadrado mais y0 elevado ao quadrado resulta menor que 1. E os pontos, quando você pega x0 elevado ao quadrado mais y0 elevado ao quadrado dá maior que 1, só falta o último caso que ele seja igual a 1. Devemos calcular o limite da função quando x, y tende a este ponto x0, y0 que satisfaz essa condição. Qualquer ponto xy tendendo a esse ponto x0, y0. Temos o limite da função quando qualquer par ordenado xy tende a y0, tende a x0, y0, da função f. Este limite ele é igual a quando r tende a 1 de f, ou seja, né, o que eu quero dizer? O r, a gente tem que lembrar lá, r ao quadrado tende a 1. O que eu quero dizer com isso? Isso é a mesma coisa que x quadrado mais y quadrado quando tende a 1 da f. Bem, está com o limite da reta. Se é um número real, r quadrado é um número real que está tendendo a 1. Então, a gente vai calcular os limites laterais. Note que o par ordenado xy tende ao par ordenado x0, y0, equivalente ao dizer que r quadrado, que é igual a x quadrado mais y quadrado, tende a 1. Quem é 1? 1 é x0 elevado ao quadrado mais y0 elevado ao quadrado. A gente sabe também que neste ponto x0, a f assume valor, a f de x0 y0 assume valor 0. A função diz isso, né? Para r igual a 1, vale 0. Então a gente vai ter que provar que esse limite da f no ponto que está tendendo para x0 y0 é igual a 0, para ser contínuo. Assim, vamos calcular os limites laterais. Então a gente vai primeiro calcular para os valores à esquerda do 1, o r quadrado que está tendendo a 1 pela esquerda. Vamos calcular o limite quando r quadrado tende a 1 pela esquerda da nossa função f de x, y. Vai dar o valor para os valores quando r quadrado são menores que 1. Esses são os valores quando r quadrado são menores que 1, porque são os valores tendendo a 1 pela esquerda. Então dá o valor da função f nesse ponto é igual ao exponencial. F nesse ponto é exponencial, onde o argumento é 1 sobre r ao quadrado menos 1. Daí segue que o limite quando r quadrado tende a 1 pela esquerda de 1 sobre r ao quadrado menos 1. Olha, r quadrado são valores que estão à esquerda do 1, menores que 1. E é um número positivo. É um número positivo. Então isso aqui vai explodir. Só que como menos 1 fazendo jogo de sinal, então isso aqui vai dar menos infinito. Ou seja, agora a função exponencial é contínua. Eu posso passar o limite para dentro do argumento. Então, o que é que eu vou ter? Logo, limite quando r quadrado tende a 1 pela esquerda
da exponencial de 1 sobre r² menos 1. Ó, quando este valor vai para menos infinito, se você lembrar do gráfico, da exponencial de e, seja, quando ela vai para menos infinito, o argumento está indo para zero o valor da função, está se aproximando cada vez mais do zero. Então, ou seja, isso aqui vai dar zero. Ora, mais o f de x0 e y0 é zero. Então, só resta calcular o limite quando r² está tendendo pela direita do 1. Por outro lado, se r² é maior que 1, então a gente já sabe, r² é maior que 1, o valor da função é zero nesse ponto. Limite quando r² tende a 1 pela direita da função f de xy. Esse é o limite quando r² tende a 1 pela direita. Essa função f de xy para r² maior que 1 é zero. Esse é o limite da constante, isso aqui vai dar zero, que é igual a f de x0, y0. Então, temos que a função é contínua. Vamos só concluir, né? Segue que os limites laterais são iguais, né? Ou seja, o limite quando r² tende a 1 pela esquerda da função f de xy é igual ao limite quando r² tende a 1 pela direita da função f de xy. Isso é igual a... esses dois limites são igual a f de x0, y0. O que mostra que f é contínuo em x0, y0, onde x0 elevado ao quadrado mais y0 elevado ao quadrado é igual a 1. Esses x0 e y0 não são qualquer, né? Eles satisfazem essa condição. Portanto, finalizando, concluímos que f é contínuo em R2, que é contínua na união de D1 com D2. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, deixe seu like, deixe suas dúvidas no comentário.